Primeiro, bom dia para todos, né? Assim, nós vamos estar finalizando uma etapa. Oi? Tudo bem? Tudo certinho. Então, assim, nós estamos finalizando uma etapa que foi feita esse longo desse ano, com muitas dificuldades dessa pandemia, que a gente, né, infelizmente, não conseguimos fazer tudo o que queríamos na prática. Eu sei que vocês tinham, acho que com certeza, ideias maravilhosas para colocar em prática, mas tivemos que nos adaptar aí, né? Conforme a gente pudesse, conseguia dentro da nossa casa, né? Com os alunos. Mas eu espero que hoje, e eu tenho certeza que saia resultados brilhantes desse longo trabalho, e que isso é só uma sementinha que a gente está plantando para o ano que vem, a gente fazer uma grande árvore maravilhosa, que vai ser um arraso. 10, e já fizeram muito por esse ano aí, tremendo que a gente teve aí de complicações, tá bom? Boa sorte para todas, tenha tranquilidade, que isso aí é só mais uma etapa que vocês estão fazendo no nosso percurso aí, do nosso PEI, da nossa escola aí, que eu sei que vocês vão arrasar. Um beijo, vou ficar aqui assistindo. Francisca, pode iniciar. Bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem, tá? Vamos fazer uma live falando sobre empreendedorismo, tá? O meu nome é professora Francisca. Nós também temos, né, como responsável pela parte de empreendedorismo, né, pela eletiva de empreendedorismo, a professora Beth. Mas ela está sem voz, está tossindo bastante, então ela não vai participar muito, tá? Porque senão vai ficar só tossindo mesmo, porque ela não está bem de saúde hoje, tá? Bom, eu vou começar a apresentação, tá? Conseguem ver? Sim, professor. Tá. Só um momento. Então, como eu falei, né, vai ser a eletiva de empreendedorismo, que é a culminância de 2020, tá? Desse ano. Bom, os professores responsáveis somos eu e a professora Elizabeth. Bom, quais são os tópicos que vão ser abordados na live? Bom, definição de empreendedorismo, tá? Então, nós vamos definir o que é um empreendedor. A pandemia, tá? Qual foi a dificuldade que as empresas encontraram nesse momento, tá? Devido à pandemia. Como que o microempreendedor fez para sobreviver, vamos falar um pouco. Empreendedor informal, nós vamos definir o que é um empreendedor informal. Empreendedor formal, vamos definir o que é um empreendedor formal e, se ele não for formal ainda, como que ele faz para se tornar formal. E nós temos também, né, as iniciativas empreendedoras. As iniciativas empreendedoras, eu peguei iniciativas de responsáveis de alunos, tá? São 3 responsáveis, que eu vou dar exemplo de panfleto, de divulgação visual, tá? Como que esses 3 empreendedores estão fazendo para divulgar o seu negócio, tá? Na parte de panfleto. Bom, empreendedorismo. Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problema e buscar oportunidades em cima desse problema. Por que buscar, identificar problemas? Identificar problema eu, por exemplo, moro numa região e identifico que na região onde eu moro não tem pizzarias de qualidade. Um exemplo. Então, o que eu faço? Em cima desse problema, porque é um problema, né? Eu busco oportunidades de negócio. Eu vou fazer o quê? Uma pizzaria que atenda a minha perspectiva, algo que eu fale, não, isso vai dar certo, esse vai ser o diferencial da minha empresa. Muitas vezes as empresas, elas pensam já primeiro no diferencial, depois no serviço ou produto que vai ser prestado. Tá? Então, o diferencial ele é muito importante, porque se vocês observarem, muitas empresas são muito iguais. Então, o que vai me fazer eu andar
sei lá, 5 minutos para ir num determinado lugar para consumir algo, né, um produto ou um serviço, e o que vai me fazer ter um percurso de 2 horas para consumir aquele mesmo, o mesmo produto e o mesmo serviço? O diferencial, tá? Algo diferente que chame a minha atenção enquanto cliente. Então, essa pessoa, né, esse empreendedor, essa pessoa que identifica esse problema, ela vai fazer o quê? Ela vai investir recursos. E o governo, ele trabalha com esse investimento, enfim, com microcrédito empreendedor. Claro, a gente sabe que tem lá uma taxa de juros. Vou falar um pouco de como esse microcrédito está funcionando, funcionou de abril a setembro, né, com taxa de juros reduzidos, tá? Então, é isso, sempre identificar um diferencial e identificar esse problema, tá? Em cima desse problema, eu faço um diferencial e eu crio oportunidades em cima desse problema, tá? Então, é isso, uma pessoa empreendedora. E quando eu falo problema e oportunidades, gente, eu estou falando em tudo na vida, tá? Qualquer coisa que você identifique, você olhe, você vai ver problemas. Mas o que eu posso fazer para resolver isso? Para minimizar, mitigar, né? Esfarelar esses problemas. E é tudo na vida, né? Não é só no empreendedorismo, quando eu falo de negócio, tá? O empreendedorismo que eu estou falando aqui é voltado para o negócio, mas a nossa vida, nós também somos empreendedores, tá? Temos também que gerenciar a nossa vida, então... É tudo, empreendedorismo é tudo, tá? Mas é claro que a gente está voltando para a parte de negócios, tá? Bom, no auge da pandemia. No auge da pandemia, a gente tem dados do Sebrae. O Sebrae, ele fez em maio uma pesquisa ampla, verificando como que as empresas, elas sobreviveram e até mesmo aumentaram o faturamento delas durante a pandemia. Essas empresas foram as empresas que conseguiram se adaptar de forma rápida. Muito rápido elas se adaptaram à nova situação. De repente, ela não podia mais fazer atendimento presencial, porque as pessoas, elas estavam em casa, muitas não podiam ir trabalhar, então foi toda uma coisa de isolamento social, principalmente logo no começo, que fez com que muitas empresas fechassem, mas fez também que muitas empresas elas tivessem aquele gás de se reinventar e inovar. Tá? Então, 41,9% realizaram apenas entregas via atendimento online, ou por telefone, né, se a gente pensar na parte de serviços, né, de um restaurante, até mesmo de um bar, né, porque os bares, eles foram proibidos de funcionar, então não podia ter pessoas lá aglomeradas, mas muitos fecharam as portas, mas continuaram fazendo entregas a domicílio. E o que fez esse diferencial, gente? A divulgação, a panfletagem, o meu cliente, ele tem que saber que eu existo. Também não adianta eu ter um diferencial e o meu cliente não saber que eu existo. Então isso foi um dos principais fatores que fez essas empresas permanecerem abertas e até mesmo aumentaram, muitas vezes, o faturamento. Tá? 41,2% das empresas estão trabalhando com horário reduzido. Tá? O que é também um problema, mas eu posso ver uma solução. O meu cliente tem que saber que o horário é reduzido, então ele tem que entrar em contato, enfim, ele tem que saber que eu, enquanto empresa, existo, para ele entrar em contato, enfim, gerar novos negócios, né? Ele comprar, ele consumir. Tá? E 21,6% estão realizando trabalho remoto, que não fica muito diferente do atendimento online, tá? O trabalho remoto seria mais a parte de telemarketing, tá? Essa parte. Bom, com isso, a gente percebe que via atendimento online, horário reduzido e trabalho remoto, o que acontece com o funcionário? O funcionário passa a não ter mais aquela necessidade que ele tinha anteriormente. E no começo da pandemia, a gente não sabia quanto tempo ia durar. Algumas pessoas, vai ser rápido, outras pessoas, não, vai ser demorado. Mas, assim, a necessidade, o aquecimento da economia, apesar de muitas empresas terem sobrevivido porque elas se reinventaram, como eu falei, elas acabaram o quê?
não tendo mais a necessidade daquele funcionário. Então, houve muitas demissões, né? Então, as pessoas, elas foram demitidas. E quando as pessoas, elas são demitidas, né? Elas têm lá o seguro-desemprego, enfim. Elas têm todo um aparato, muitas vezes, né? Em algumas vezes, né? Nem todos têm esse tipo de benefício. Dependendo da situação, dependendo de quantos anos ele está na empresa, né? Dependendo se ele recebeu seguro-desemprego recentemente, tem todo um encaixe para ver se a pessoa tem direito ou não. Mas a pessoa, é clara, ela não vai deixar de trabalhar, porque ela sempre trabalhou. Então, muitas dessas pessoas que estão desempregadas, elas vão o quê? Para o mercado informal, tá? Então, elas chegam lá no mercado informal. No mercado informal, elas vão o quê? Elas vão o quê? Movida por uma meta de atender, de ter o próprio negócio e também de pagar as suas contas, tá? No mercado informal, o empreendedor, ele o quê? Ele tem a necessidade de pagar as contas pessoais, de sobreviver, tá? É a sobrevivência do empreendedor que está em jogo na questão do mercado informal. Um exemplo de mercado informal que eu posso dar é os camelôs, os vendedores ambulantes, que eu acho que todos já viram em algum lugar vendedores ambulantes. Bom, pandemia e momento atual. Como eu falei, o empreendedorismo, ele cresce, mas por que ele cresce? Devido à quantidade de desempregados, né? De pessoas que perderam o emprego, registro, CLT. Então, eles perderam. E eles vão para serem empreendedores informais, tá? Empreendedores informais, por quê? Houve um incentivo do governo. O incentivo foi imposto entre abril a setembro, né, que ele reduziu, até mesmo tirou, né, das empresas, facilidade de acesso ao crédito empresarial, taxa de juros reduzidos, empresas que já tinham um empréstimo, um crédito pessoal, né, que já tinham um empréstimo, o governo conseguiu fazer um refinanciamento com uma taxa de juros talvez inferior, enfim, aí toda uma situação. Então, houve sim uma forma de incentivar para aquecer novamente a economia. Tá? Então, por isso que algumas empresas, muitas empresas conseguiram sobreviver esse momento de pandemia e muitos outros fizeram, não, eu acho que esse é o momento de eu abrir meu próprio negócio, né? Em um momento de dificuldade, é que muitas vezes nasce um grande empreendedor, né? E que eu já falei também, o desemprego obriga os trabalhadores a migrarem para um empreendedorismo informal, tá? Aí, nós temos também, é claro, o empreendedor formal. Muitos dos empreendedores, eles começam de forma informal. O empreendedor formal é aquele que tem CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, tá? É uma sigla. Ou seja, a empresa é constituída legalmente, ela tem uma sede, ela tem sócios ou não, ela deve ter um contrato social, tá? Ela tem uma parte legalizada, alvará de funcionamento, dependendo da prefeitura, tá? E recolhe tributos, tá? Em cima de notas fiscais, tem tributos federais, tributos estaduais, tá? Lembrando que tudo isso pode ser, vocês podem pensar, nossa, mas a empresa vai ter que pagar tributos, vai ter que pagar impostos. Mas, em alguns momentos, pode ser que volte para você. Por exemplo, no caso de doença, quando você precisar se afastar por motivos de saúde, você pode dar entrada. Então em determinados momentos, em determinados encaixes, pode ser que volte de alguma forma para você. Outra coisa, uma empresa, ela tem que ter o quê, gente? Ela tem que ter o quê? Formas de pagamento para o cliente, ela tem que ter a maquininha, ela tem que passar cartão, né? Ela deve passar cartão, porque hoje em dia as pessoas trabalham muito com cartão, usam pouco o dinheiro em espécie, né? Então, para isso, ela tem que ser legalizada. Tem a questão da nota fiscal, tá? Que também é importante, você emitir nota fiscal. Então, o empreendedor formal, ele tem esses benefícios, né? E muitos outros, evidente, de ter uma coisa legalizada, que ele consiga trabalhar
sem aquele aspecto do informal, do negócio que não tem um retorno social, vamos dizer assim. No caso, o mais fácil, né, para o microempreendedor individual, quando eu sou apenas uma pessoa, tenho o meu serviço, e eu quero me legalizar, né? Eu quero legalizar, eu quero ser um empreendedor formal. Então, eu tenho as MEIs, né? Que é a MEI, que é microempreendedor individual. Essas empresas, ela tem que ter um faturamento anual de até 81 mil reais por ano, que dá em torno de 6.750 por mês, tá? É importante, porque eu falei, é importante você ser um MEI, porque você vai conseguir, no caso de necessidade, um auxílio-doença, emitir nota fiscal, então toda uma parte. Por exemplo, eu sou pedreira, trabalho de forma informal, quero me legalizar como pedreira. O que eu faço? Eu entro lá no site do Portal do Empreendedor, né, na internet, aqui tem um site, tudo bonitinho. Quem depois tiver interesse, pode vir de novo, porque essa live ela fica gravada, e depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Então, aí vocês entram nesse site que está aqui embaixo, e consegue por lá todas as informações, você consegue preencher um formulário que em poucos minutos você já sai com o seu credenciamento, com o seu comprovante de que você agora é um MEI, tá? E uma coisa também legal do MEI, que não precisa ter contador, tá? Na hora que você entra no site, tem várias, você vai ver na sua região, escritórios que fazem esse trabalho com incentivo do governo. Então, você não precisa pagar um contador, tá? Você mesma, muitas vezes, consegue recolher o tributo, você consegue pagar, emitir guia, tudo lá pelo portal do empreendedor, tá? Então, tem todas as informações nesse site, tá? O passo a passo. Também o MEI, quem tem restrição no nome, pode abrir um MEI. Talvez depois ela tenha algum problema para abrir conta bancária, né? Para abrir conta no banco. Mas ser um empreendedor legalizado, se tem restrição no nome, não tem problema, você consegue, tá? Não pode participar como sócio, então você não pode ter outra empresa, tá? Você não pode ser sócio de uma outra empresa para ser MEI. Você não pode administrar uma empresa também. No máximo, o que é negativo, né, é que você pode ter, no máximo, um funcionário registrado, tá? Um funcionário CLT. Não pode ter mais que um. Quando você percebe que você vai precisar de mais de um funcionário, o que você tem que fazer? Você tem que passar para a ME, que é micro e pequena empresa, tá? Que é um outro sistema, tá? De recolhimento de tributos, você paga um pouco mais de tributos, é um pouco diferente. Para essa ME, né, que é a ME, você vai precisar ter um contador, você vai precisar ter um escritório de contabilidade para recolher, enfim, já é o quê? Já acaba tendo mais gastos para o empreendedor, se você precisar de mais de um funcionário registrado, tá? Bom, aí, claro, depende da atividade exercida, como eu falei, pintor, pedreiro, lanchonetes, restaurantes, chás, são diversas atividades que você pode se declarar como MEI, tá? Desde que você atenda todos os requisitos, né? O faturamento anual de até 81 mil reais, não participar como sócio de outra empresa, ter no máximo um funcionário, e aí tem várias atividades que você pode exercer lá, né? Também você acha no portal do empreendedor. Quais são essas atividades? Tá bom? Bom, empreendedores de sucesso. Eu comecei, o primeiro empreendedor que eu falei é o empreendedor que está no mercado informal. Se a pessoa está no mercado informal, ela tem que fazer algo para tentar o quê? Se legalizar. O mercado informal tem vários tipos. O que é mais comum são os vendedores, né? Os vendedores ambulantes e os camelôs. Que a gente tem o exemplo do Silvio Santos. Ele começou como um vendedor ambulante, só que antes disso, gente, ele é comunicador.
Então, ele conseguia chamar a atenção pela comunicação. Então, ele tinha um diferencial, sim, enquanto mercado informal, enquanto camelô. Ele tinha um diferencial porque ele já era comunicador, né? Ele nasceu comunicador, né? Existe uma diferença. E ele começou ainda na adolescência, vendendo canetas, vendendo coisas na rua, né? Vamos dizer assim. Então, percebam que mesmo para o empreendedor individual, informal, ele tem que ter um diferencial, tá? E quem é um empreendedor informal, sempre a ideia é depois trazer seu negócio para o mercado formal, tá? Ser um empreendedor formal. Por quê? Porque toda essa parte que eu já falei, né? Principalmente, uma das coisas é emitir nota fiscal. Hoje em dia, todo cliente quer nota fiscal, ele quer passar cartão, ele quer passar no débito, então tem que ter essa parte formal. É claro que hoje, Silvio Santos está no mercado formal, ele é um empreendedor formal, ele tem o Grupo Silvio Santos, né? No Grupo Silvio Santos, dentro do grupo, tem todas as empresas que ele tem, Jequiti, enfim, uma infinidade de empresas. Cada empresa tem lá um administrador dentro do grupo, né, do Grupo Silvio Santos, cada um tem a sua razão social, né, que é o seu contrato social, que é o seu nome, né, junto da Receita Federal, tá, que é uma outra coisa que também é interessante. Eu tenho certeza, assim, que para quem é mais novo, está ouvindo muitas palavras, assim, praticamente pela primeira vez, né, mas a Receita Federal, ele cuida de toda essa parte, tá? Da parte de legalização do seu negócio. Apesar que o seu negócio ele tem que ser legalizado na junta comercial, na parte federal, tem que ser legalizado na estadual e na municipal, tá? Dependendo do tipo de empresa que você está abrindo, é claro, dependendo do ramo de atividade. Até porque eu falei do alvará de funcionamento, né? Alvará de funcionamento, geralmente quem emite, né, quem dá para o empreendedor, para o comerciante, é a prefeitura, tá? Bom, vamos apoiar o comércio local. Qual é a importância dessa frase, né? Vamos apoiar o comércio do nosso bairro. A importância é agilidade e ganho de tempo. Então, se eu tenho um comércio perto da minha casa, né, próximo ao meu bairro, eu tenho uma agilidade e ganho de tempo, né, consumindo ali naquele local. Fortalece e aquece a economia, tá, do bairro, vamos dizer assim, e menos gastos, desperdícios, poluição, tá? Com o tempo, a gente está percebendo que muito mais, assim, existem pesquisas que falam que as pessoas, daqui a alguns anos, na verdade, a gente já começou com a questão da pandemia, mas a ideia é que muito mais a gente comece a trabalhar em casa, deixe de se deslocar grandes percursos para chegar até o nosso trabalho. Então, existe sim esse pensamento da pessoa começar a trabalhar em casa, dela consumir no próprio bairro para diminuir a poluição, o estresse, a depressão, tá? Porque muitas vezes a pessoa gasta o quê? 2 horas até o trabalho. E trabalha 8 horas, então já é uma porcentagem do dia dela perdida. Então, ela gasta 2 horas para ir, 2 horas para voltar, que aí somam 4 horas. Fora todo o estresse, enfim. Então, a ideia é que quanto mais as pessoas, ao longo do tempo, o tempo vai passando, ao longo dos anos, mais as pessoas começam, de fato, a trabalhar em casa e consumir na sua região, tá? É claro, aí... Poxa, professora, mas a pessoa só vai ficar em casa? Não, ela pode consumir coisas referentes a serviços de lazer, né? E turismo. Mas isso vai ser o quê? Esporadicamente, tá? Não vai ser todos os dias que a pessoa vai viajar, entendeu? Então, para diminuir a poluição, o desperdício, tá? Então, a ideia é que as pessoas comecem a trabalhar mais em casa e consumir no próprio bairro, além de formar renda para aquele lugar. Se eu moro no lugar, eu quero que aquele lugar cresça, que aquele lugar valorize, até porque a minha casa, ela acaba valorizando junto com o lugar. Então, eu quero que o comércio da minha região, ele cresça,
tá? E eu também trouxe 3 iniciativas empreendedoras, que eu falei logo no começo. Essas 3 iniciativas empreendedoras são de 3 responsáveis, de 3 alunos nossos, tá? O aluno Ramon, né, o responsável, a aluna Lisley e do responsável do Gabriel, tá? Os 3 são do 8º ano. Bom, esse olhar vai ser voltado para a divulgação de produtos e serviços, os panfletos, tá? Então, eu vou mostrar essas três iniciativas empreendedoras, vou mostrar o panfleto deles, tá? Então, no que eu penso que talvez poderia ser melhorado, a visão que a gente tem, muitas vezes, do microempreendedor, ele vai numa gráfica, e ele chega lá e fala assim, olha, eu quero fazer um panfleto, e esses são os preços, e esses são os produtos e serviços que eu vendo, né, que eu comercializo. E a gráfica, em cima disso, ela faz algo igual para todo mundo. Então, todo mundo começa a ter a mesma cara, o mesmo panfleto. Então, qual o diferencial para o cliente final, né? Qual o diferencial? Acaba não tendo nenhum, porque fica aquela divulgação visual batida, todos já viram, então não, se eu estou em algum lugar, alguém me entrega aquele panfleto, eu vou bater o olho e falar, isso aqui eu já vi, e às vezes não, você não viu ainda daquela empresa, mas você viu já muita coisa igual, então você pensa que você já viu, você pensa até que você já anotou o número, mas não é, mas é porque o panfleto é igual, as informações são um pouco diferentes, como o endereço, o telefone são diferentes, mas a distribuição das cores, o layout, o design é igual, né? Eu não estou falando para inventarem algo totalmente novo, porque o inovador, o totalmente novo, ele também assusta. E a curto prazo, você talvez não tenha um retorno, o retorno desejado, né? Mas em cima dos designs já existentes, você pode criar, né? Você pode fazer algo que chame a atenção do seu cliente, porque o seu cliente ele é diferente de outros clientes, evidente, tá? Então, também isso é importante, fazer uma pesquisa de quem é o meu cliente, tá? O que o meu cliente quer, o que ele deseja, tá? Então, o empreendedor, no geral, ele vive fazendo pesquisa, tá? Ele tem que pesquisar o seu cliente, ele tem que pesquisar o ramo de atividade, ele tem que pesquisar o concorrente ali da esquina, o concorrente de distância de 1 hora, ele tem que pesquisar para ele saber o diferencial dessas pessoas, né? O que faz ele ser meu concorrente? O diferencial. Então, eu vou abarcar, puxar coisas que me façam também ser diferente. Eu não estou falando para... Quando eu falo ter que ter um diferencial, esse diferencial não pode ser tão inovador, porque, como eu já falei, assusta, né? A longo prazo, talvez você tenha retorno, mas de imediato, provavelmente não, tá? Então, dentro dos designs, dos panfletos já existentes, você pode criar. Então, eu trouxe alguns modelos, tá? De responsáveis de alunos. Peraí. Bom, o primeiro vai ser o do responsável do aluno Ramon, né? Que ele vende sorvetes e geladinhos. Então, aqui, a gente pode ver que tem, no caso de panfleto, né, a gente tem que ter o quê? No caso de alimento, a gente tem que ter cores, tá? E as cores que mais aguça a nossa vontade de se alimentar, a questão de comer, de consumir algo, é o quê? O amarelo, cor de laranja, o vermelho, tá? Fran, Oi. Fran, já está dando o seu horário, dá uma olhadinha. Só um pouquinho, tá? Eu vou terminar, tá? O geladinho, vocês observam que tem todas as informações, né? Que tem em vermelho, tá? E o WhatsApp e o endereço da entrega. Quem tiver interesse, a live fica gravada no YouTube, aí vocês podem ir lá e dar uma olhada, enfim, para consumir o produto ou serviço do responsável do aluno Ramon. Aí nós temos também chinelos decorados, tá? Que é da aluna Lisley, do 8º B.
Esses chinelos, eles são chinelos que têm, claro, um diferencial por serem decorados, mas percebam que tem diferença no panfleto, tá? O panfleto, ele é totalmente diferente do panfleto que eu mostrei do sorvete, tá? Porque ele é como? Ele é todo voltado para revista, né? Para divulgação de uma revista, divulgação de moda, tá? Aí tem sempre uma frase imperativa, tá? Presentei quem você ama com os nossos chinelos decorados. E também tem o WhatsApp da aluna, caso tenham interesse, depois vão lá na live, tá? E nós também temos a lanchonete e hamburgueria da tia do Gabriel, tá? Do aluno Gabriel. Aí tem também o que eu falei, alimentos e bebidas, sempre a parte amarela, cor de laranja, vermelho, tá? Então, tudo isso tem a frase imperativa, venham conferir nosso sabor, tá? Tem a questão da taxa de entrega, do WhatsApp, então tem todas as informações necessárias para você consumir aquele produto ou serviço, tá? E tem, claro, tem que ser uma coisa clean, não pode ter muita informação, porque o meu cliente não quer ficar lendo, enfim, tem que ter todas as informações importantes disponíveis, tá? Aqui já são alguns panfletos, né, que ela já tem na loja dela. Aqui são as referências bibliográficas, as referências são dados do Sebrae, tá? São todos dados do Sebrae, coloquei os links. Os links, eu coloquei a data, porque muitas vezes o link é bom vocês saberem que ele muda, né? Que ele altera, muitas vezes você entra e dá inexistente. Só sei que 14 de dezembro estava lá todas as informações, tá? Dessa apresentação. E a divulgação visual. Como eu falei bastante em panfleto, o Canva, ele dá uma ajuda para fazer montagens de imagens, tá? E você consegue editar, você consegue escrever em cima. Então, para o caso do microempreendedor, é interessante saber mexer nesse aplicativo, que aí talvez evite dele ir para uma gráfica sem noção nenhuma, né? Não que ele não tenha que ir para a gráfica, ele tem que ir, porque fica mais em conta fazer panfletos em grandes quantidades. Mas ele pode ver modelos já, ter noção, e em cima disso ele criar e chegar lá na gráfica já com a ideia do que ele quer, tá? Então é isso. Fim. Espero que tenham gostado, tá? E agora nós vamos ter a outra live, que é a live da professora Sueli, tá? Ela vai falar sobre a ETEC.